1 Coríntios capítulo 14, verso 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal para os que não creem, mas um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que nós lemos para trazermos aqui a palavra do Senhor para nós nesta noite. Existem algumas coisas, queridos, que são a nossa cara. Tem coisas que são tão ligadas a nós, são características tão marcantes nossas, que quando as pessoas veem isso, se lembram automaticamente de nós. As igrejas pentecostais, elas têm algumas características marcantes, tão marcantes que de fato são a nossa cara, nosso jeito de adorar, nossa forma de cultuar, nossa maneira de expressar a nossa alegria diante de Deus. Porém, mesmo estas coisas que são tão comuns a nós, ou seja, que fazem parte do nosso viver como igreja, da nossa expressão de culto, elas precisam ser usadas com entendimento. Tem pessoas às vezes que fazem uma mesma coisa muitos anos, mas não faz da melhor maneira que poderia fazer. Uma das características marcantes da teologia pentecostal é o dom de línguas, ou falar em línguas, que ocupa um papel destacado no que nós tratamos sobre o batismo com o Espírito Santo e na experiência espiritual do crente. E hoje nós vamos falar, olhando para o texto de 1 Coríntios 14 e também outros textos de Paulo e de Lucas, sobre este recurso espiritual e sobre este dom que Deus tem para o seu povo, o dom de línguas. Antes de nós olharmos o que Paulo está dizendo aqui no texto, é importante nós conceituarmos o que é o dom de falar em línguas. E podemos dizer que é uma capacidade dada pelo Espírito Santo de falar numa língua desconhecida ou estranha ao conhecimento daquele que fala. O falar em línguas é quando o Espírito Santo capacita alguém a falar algo que ele não estudou, que ele nem entende,
mas que ele fala pelo Espírito Santo, numa linguagem de comunicação espiritual que se dirige diretamente a Deus. Glória a Jesus. E este dom é característico da vinda do Espírito Santo, da manifestação da sua presença, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém era envolvido pelo Espírito, muitas vezes, como aconteceu com Saul e outros profetas, ele falava algo vindo do Espírito. Mas no Novo Testamento, é no dia de Pentecostes que isso acontece, que este dom é manifesto pela primeira vez como um sinal visível, como uma comprovação física da presença do Espírito Santo na igreja. E este falar em línguas é parte da identidade pentecostal clássica. E nós vamos então falar um pouco nesta noite sobre o falar em línguas e os seus propósitos para a igreja. Primeiro vamos entender que quando nós falamos em línguas, nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa que Jesus fez para os crentes. Lá em Marcos capítulo 16, o verso 17, ele disse que estes sinais seguirão os que crerem, e um dos sinais ele disse, falarão novas línguas. Estando Jesus falando com os discípulos lá em Atos capítulo 1, verso 4 em diante, ele disse que eles esperassem a promessa do Pai, dizendo no verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí nós vemos que de fato isso aconteceu no dia de Pentecostes. Os crentes foram batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder e falaram em outras línguas ou em línguas estranhas ao seu conhecimento. Não é estranho porque é esquisito, é estranho porque eles não sabem, é estranho ao conhecimento do que fala. Quando nós lemos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo está tratando sobre o uso do falar em línguas na igreja, só que algumas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, no verso 18 que lemos, Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava em línguas e parece que na igreja lá muita gente também falava em línguas. Mas no final do capítulo 12, se você voltar uma página na sua Bíblia, no verso 29 em diante, Paulo pergunta assim, será que todos são apóstolos? Será que são todos profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? E a resposta a todas essas perguntas é não. Nem todos têm todos esses dons. Assim nós podemos entender que existem propósitos distintos para o falar em línguas, para o uso deste dom. Alguns até fazem distinção entre o falar em línguas como um sinal e o falar em línguas como um dom. E nós vamos ver então, nesta noite, alguns desses propósitos para o falar em línguas. O primeiro deles, falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. O batismo é um revestimento de poder, uma capacitação para testemunhar de Jesus, é algo subsequente à salvação, ou seja, que recebe somente aquele que já creu em Jesus, e no momento posterior a essa rendição a Jesus, a essa fé em Jesus, pode ser um momento posterior, um minuto depois. Eu já presenciei algumas vezes alguém que veio à frente, aceitou a Jesus, na oração que foi feita por ele, aconteceu algumas vezes nas igrejas que eu pastoreei, quando eu estava orando por aquela pessoa, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas é depois da salvação, é após o momento que ele crê.
E lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o falar em línguas marcava o cumprimento dessa promessa de Jesus, o revestimento de poder para os crentes. Em 3 ocasiões isso é muito claro. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o verso 4, diz: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Naquele dia, os 120 que estavam ali, naquele lugar alto, esperando, orando, crendo, foram revestidos de poder e falaram em outras línguas. Línguas que as pessoas na multidão identificaram que línguas eram, identificaram o significado do que eles estavam dizendo. Eles falaram em outras línguas sem ter estudado nada disso. É um dom, é dado por Deus. Lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, diz o texto, verso 44 em diante: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui fica claro que eles entenderam, os crentes judeus que foram com Pedro, entenderam que sobre aqueles gentios também o Espírito Santo veio e os revestiu de poder. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas. Então, a língua, mais uma vez aqui, é um sinal visível do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 19, os crentes em Éfeso, que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, mas no verso 6, Atos 19, 6, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então nessas 3 ocasiões fica claro, eles foram revestidos, eles receberam o batismo, eles foram cheios e falaram em outras línguas. E há pelo menos outros 3 relatos em Atos que são muito curtos. Eles não falam de alguém falar em línguas, mas falam de alguém receber o poder do Espírito Santo, o revestimento, ou ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, os apóstolos estavam ali e veio o Espírito Santo, os encheu. Quando Paulo recebeu a visita de Ananias no capítulo 9, diz o texto também que Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, Atos 9:31, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele não diz que Paulo na hora falou em línguas, mas Paulo está dizendo aqui que ele fala em línguas. E nós vemos que, portanto, algumas vezes, também lá em Samaria, em Atos capítulo 8, diz que os apóstolos desceram para Samaria, impuseram as mãos, e no verso 17 diz, eles receberam o Espírito Santo. Verso 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O texto não diz que os crentes de Samaria falaram em línguas, mas fica claro que havia uma evidência física, algo que chamou a atenção de Simão, que Simão disse: eu quero também isso, botar a mão na cabeça de alguém e ele receber o Espírito Santo. Como ele sabia que eles receberam? Algum sinal físico aconteceu e nós cremos que é exatamente o falar em línguas. Falar em línguas é o sinal externo que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Hoje há muitas pessoas que discordam que o falar em línguas seja a evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas no livro de Atos, ninguém duvida disso. No livro de Atos ninguém tem essa dúvida.
Porque veja que quando Pedro vai dar testemunho do que aconteceu na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, nós já vimos que eles falaram em línguas, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Mas no verso 45 nós já vimos que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas em Atos 11 e o verso 15, quando Pedro está dando o relato disso, a igreja em Jerusalém, porque eles ficaram espantados que eles tivessem estado com os gentios, Pedro diz assim, Atos 11, 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Veja que Pedro só diz que o Espírito caiu e Deus deu o dom, mas ele não diz que eles falaram em línguas. Parece que não precisava, por quê? Porque os crentes de Jerusalém já sabiam, quem recebeu o Espírito, quem recebeu o dom, fala em línguas estranhas, como aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes. Pedro está dizendo. Um dia eu fui a uma vigília na cidade de São José de Mipibu. Quando terminou a vigília, nós passamos na casa de um irmão que, além de orar, crente gosta muito de comer também, então fomos tomar café, né? Saímos da vigília, fomos tomar café na casa do irmão, e depois do café, vamos orar para a gente seguir viagem. E a dona da casa disse assim, pastor, ore por essa minha filha, que ela tem muito vontade de ser batizada com o Espírito Santo. E eu olhei para aquela, já era uma senhora nova, mas uma senhora, eu olhei para ela e perguntei, a irmã crê que Jesus batiza? Porque o batismo é para quem crê. Ela disse, creio pastor, eu até já sonhei falando em línguas estranhas. Eu digo, minha irmã, veja só, o Espírito Santo concede, mas quem fala é você. O Espírito Santo não fala na sua boca. Você não fica parado e o Espírito Santo fala em você. Ele concede a língua. Quem fala é você. Quando você orar e você sentir a alegria do Espírito Santo e o desejo de falar em línguas, fale. Amém? Vamos orar. Aí ela ajoelhou-se. Quando ela bateu o joelho no chão, começou a falar em línguas estranhas e foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque esse é um sinal, aleluia, que Deus dá aos crentes. O revestimento de poder, nós entendemos, é marcado pelo falar em línguas como evidência física, e nós continuamos pregando isso. O que é que o que fala em línguas diz? Ele não entende, nem a gente entende, mas os que conseguiram entender, tanto lá em Atos 2, quanto lá em Atos 10, na casa de Cornélio, os ouviam falar as grandezas de Deus, ou magnificando a Deus, o que nos mostra que o falar em línguas envolve a adoração, envolve louvor a Deus, de uma maneira que o meu espírito faz isso diretamente com Deus. No capítulo 14 que nós lemos, Paulo diz aí no verso 14, se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. É algo que o Espírito faz, comunicando o nosso espírito com Deus, sem que a mente esteja envolvida nesse processo, porque não sabe o que está falando. E aí nós cremos então que o primeiro propósito do falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas também nós lemos aqui, no capítulo 14, que o que fala em línguas, se você voltar um pouquinho no capítulo 14 e no verso 4, ele diz assim, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo disse então que iria orar com a mente, mas também iria orar com o Espírito, que nessa sua adoração, nessa sua oração em línguas, ele seria então edificado. Então nós entendemos que além do sinal da evidência, nós temos o falar em línguas como
um auxílio na adoração e na oração particular, onde Paulo nos mostra que isso é um recurso espiritual importante na edificação espiritual do crente. Quando eu oro em línguas, eu sou edificado pelo Espírito. Eu não sei o que o meu espírito está conversando com Deus, mas eu sei que nesse processo eu sou edificado, porque a Bíblia nos diz claramente, e Paulo então fala das línguas como um dom que faz parte dessa experiência contínua do crente. Não é só no dia do batismo com o Espírito Santo. Nós podemos orar e falando em línguas, nós podemos ali ser edificados, falar com Deus, promover a edificação do nosso espírito, do nosso ser. Lá na epístola de Judas, capítulo único, verso 20, ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja, ele diz que nós edificamos a nossa fé orando no Espírito Santo. Ele não diz que a oração aqui é em línguas, mas nós podemos entender que orando em línguas, nós oramos no Espírito e encontramos aí uma forma mais profunda de comunhão com Deus que vai além do que a nossa mente consegue entender. Em Romanos 8, verso 26, o apóstolo Paulo diz, um texto muito rico em significado, ele diz: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz que às vezes nós não sabemos nem como orar, queridos. Às vezes nós enfrentamos ocasiões tão difíceis que nós não sabemos nem o que dizer, nem o que pedir, nem o que orar. Às vezes há alguém que pede oração e a gente não sabe nem o que ele está precisando. Ou às vezes alguém pede oração, mas a coisa é tão difícil que a gente não sabe nem direito como pedir a Deus. Mas nós temos um recurso espiritual extraordinário, porque nós podemos orar no Espírito. A oração deveria começar então a gente dizendo assim: Senhor, me conduza na oração por teu Espírito, me ensina a orar, me conduza nesta oração, mesmo aquilo que eu não sei como pedir, nem por mim nem por outros, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo não está dizendo que esses gemidos inexprimíveis sejam as línguas estranhas, mas com certeza uma das formas como o Espírito ora através de nós é por meio da oração em línguas estranhas, que Paulo está dizendo assim: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Ora porque é conduzido pelo Espírito de Deus para orar, mas a mente fica infrutífera. Nós podemos dizer então que a oração em línguas, a mente ela é superada e o Espírito se comunica diretamente com Deus. Nós vamos ver que lá em Efésios capítulo 6 e o verso 18, o apóstolo recomenda dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele manda que nós oremos no Espírito. Orar no Espírito então pode ser, Paulo não diz que é exatamente todas as vezes, mas pode ser com certeza quando oramos em outras línguas. E aí Paulo diz que nós podemos falar em línguas, ser edificado, o nosso espírito está em comunhão com Deus, a nossa mente não está entendendo o que está acontecendo, mas o Espírito está nos guiando para nós superarmos a nossa limitação e dificuldade. Quando você não souber como orar, quando você não souber como pedir, quando você não souber como interceder, comece a orar
E deixe que o Espírito Santo guie a sua oração através de uma língua que você não entende, mas Deus entende, porque o apóstolo vai dizer, quando você voltar um pouquinho aí, que aquele que fala em línguas, ele fala diretamente com Deus. Ninguém o entende, mas Deus entende o que ele está dizendo, e é guiado pelo Espírito que ele vai à presença de Deus, aleluia, na oração mais certeira, mais inteligente, mais guiada. Aleluia. Paulo diz, nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda, porque nós não sabemos como orar, mas Ele sabe como orar por nós, em nós, quando nós oramos em línguas estranhas. Aleluia. Só que há uma coisa interessante aqui, queridos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu falo em língua mais do que vocês todos, verso 14. Mas no verso 15 ele diz, na igreja, porém, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção entre o aspecto privado, particular, e o aspecto público do falar em línguas. Ele diz, se não há quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus. Fique aí no seu cantinho, fale baixinho, ore. Os pentecostais geralmente parece que não gosta muito desse versículo, ou passa por cima, porque a gente ora assim, toda altura, né? Mas o que Paulo está dizendo é exatamente que nós devemos orar em línguas, devemos falar em línguas, porém devemos fazer isso com entendimento, para que haja edificação, não somente a minha, mas também a edificação do outro, de maneira que na congregação, Paulo diz, é melhor falar em línguas que todos ouçam. Quando eu oro, alguém que está me ouvindo, dá o amém sobre a minha oração. O não instruído, ele diz, o crente novo, ele aprende a orar quando você ora perto dele, e ele ouve a sua oração, ele aprende como orar. Se você só orar em línguas, ele não vai entender nada. Paulo diz, mas se você orar de uma maneira que ele entenda, ele vai dar o amém sobre a sua oração, ele vai acompanhar a sua oração, ele vai seguir e aprender também. Por quê, queridos? Porque na igreja o propósito principal é a edificação de todos e não apenas a minha edificação. De forma que Paulo diz, se é na igreja, fale baixinho aí, ore em línguas, mas ore baixinho aí. Agora, quando você estiver lá no seu quarto, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 6, o verso 6, aí você ora, só você e Deus, e as paredes tremam. E aí você ora na altura que você quiser, em línguas estranhas, porque você está num ambiente fechado, restrito, só você orando ali. Mas Paulo diz, é ele que está dizendo, o que faremos, irmãos? Verso 26, quando vocês se reúnem, um fala em línguas, o outro interpreta, mas faça tudo para edificação. E mais adiante, ele vai dizer no verso 40, tudo seja feito com decência e ordem. De maneira que nós entendemos que podemos ter esse recurso de falar em línguas como uma oração particular, de adoração a Deus que nos edifica. E Paulo até diz que há outra maneira de fazer isso. No verso 15 ele diz, que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Infelizmente hoje é uma coisa que nós vemos muito pouco na igreja. Mas Paulo diz, e a experiência cristã confirma, nós podemos cantar em línguas estranhas. Nós podemos cantar um hino espiritual. Hoje poucas vezes nós vemos isso na igreja. Mas entenda, isso é algo normal, é algo comum, é algo que Deus concede. E se você ainda não experimentou isso, você pode orar a Deus e pedir, Senhor, me dê um cântico espiritual para eu te louvar. Quando eu fui adolescente, estudei música em Bahia
Bahia era na época, não sei hoje como está, faz anos que eu não vou lá na igreja, mas era a terra dos corais. Só no templo sede tínhamos 5 corais. E eu, pela graça de Deus, ainda muito novo, 14 anos, regia o coral de adolescentes por um pouco de tempo. Mas o que era extraordinário é que às vezes a irmã Carmelita, que era uma mulher de Deus e era a professora de todos, era a maestrina geral, ela às vezes mandava ensaiar o mesmo hino em todos os corais. E ficava aqui um coral, o outro. Ela ficava aqui no subpúlpito, levantava e cantava os corais todos ao mesmo tempo. Mas o que eu achava mais extraordinário é que enquanto os corais estavam cantando todos o mesmo hino, a igreja era abalada, todos cantando em português o mesmo hino. Ela cantava o hino em línguas estranhas. Ela cantava o hino num cântico espiritual. Aí a gente tinha certeza que o teto da igreja estava bem pregado, porque não voava, mas faltava pouco. Que coisa extraordinária. Paulo diz que nós podemos cantar no Espírito. Como nós às vezes esquecemos os dons extraordinários que Deus tem para a igreja. Que nós possamos sair daqui com vontade de cantar em línguas, com vontade de orar em línguas, com vontade de pedir a Deus que nos dê mais dos seus dons, da sua presença, do seu Espírito. Se é bonito você cantando um hino em português aqui e a igreja adorando, imagine a sua mente descansando e o Espírito dizendo: deixe meu filho que agora eu vou cantar por você, eu vou cantar, me empreste a sua língua que eu vou cantar, aleluia. Isso é extraordinário, queridos irmãos. Glória ao nome de Jesus, porque Ele ainda é o mesmo e concede dons à sua igreja, aleluia. Então nós temos o falar em línguas como evidência do batismo, o falar em línguas como um dom para a adoração e a oração particular, mas nós temos ainda uma outra maneira de se usar, ou que Deus concede este dom, que é a língua com interpretação, que é uma mensagem profética para a igreja. Nós lemos aí no verso 13 que o apóstolo Paulo diz: por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque quando alguém fala em línguas de uma maneira pública, alta, retumbante, isso deveria ser uma mensagem para a igreja, que seria então interpretada por alguém. O que é o dom de interpretação de línguas? É a capacidade que o Espírito Santo dá de alguém traduzir uma fala em uma língua estranha para a língua que todos falam, para o vernáculo, para a língua que todos entendem. Não é um professor de inglês ou de espanhol traduzindo o que alguém falou. É alguém que às vezes não sabe nem falar português direito, mas traduz uma língua que ele não sabe nem o que é, porque pelo Espírito Santo ele tem o entendimento e consegue então traduzir aquela mensagem. Línguas interpretadas são uma mensagem profética para a igreja. Sem interpretação, Paulo diz que o falar em línguas dessa maneira se torna confuso. Pode ser um obstáculo até a compreensão da mensagem de Deus. Mas quando ela é interpretada, então agora Deus está falando com o seu povo por meio de uma palavra profética. Um dia eu estava numa vigília, por coincidência, em São José de Mipibu. Faz tempo que eu não vou em vigília em São José de Mipibu. Não sei se ainda estão fazendo por lá. Mas nesse dia, estava tão cheia a igreja, que me colocaram sentado numa cadeira. Quando o púlpito enche demais, bota aquelas cadeiras assim do lado. Eu estava numa cadeira como fosse quase ali no ventilador. E de repente, queridos, me veio uma alegria tão grande do Espírito. Uma alegria tão grande do Espírito, que eu comecei a falar numa língua estranha, que não é a língua que normalmente eu falo quando eu falo em línguas. Era uma língua totalmente diferente, totalmente nova. Eu comecei a falar muito alto. Chamei a atenção de todo mundo. Comecei a falar alto, aquela língua estranha.
E daqui a pouco parou. Eu fiquei ali no meu canto, sentindo a presença de Deus, chorando. Não entendi nada do que eu disse. Provavelmente ninguém entendeu nada. Aí deram a oportunidade para alguém pregar. Quando ele pegou o microfone e disse: o irmão entendeu o que você disse? Eu disse: nenhuma palavra. Ele disse: mas Deus me deu a interpretação de tudo que o irmão disse. E aí trouxe a interpretação para a igreja. Quando eu fui pastor na congregação de Potilândia, um dia eu estava sentado no púlpito. Tinha uma irmã que era uma mulher de Deus, estava grávida já naqueles primeiros meses que, vez por outra, enjoa. E ela estava tão enjoada que ficou lá na frente, em frente à porta da igreja. A igreja bem menor do que essa, ela ficou escorada lá no portão, assistindo o culto dali, porque se desse um enjoo já ficava mais fácil de ali de lá de resolver. Mas de repente a irmã Helena, ela entrou na igreja decidida e veio. Na hora que ela começou a entrar, eu senti. Ela vem aqui no púlpito. Ela tem uma mensagem para entregar aqui no púlpito. Eu já senti no espírito. E ela veio, atravessou a igreja, chegou no púlpito, chegou em frente aonde eu estava e começou a falar. Uma fala em língua estranha. E eu ouvindo e dentro de mim dizendo: Jesus, o senhor sabe, né? Que eu não estou entendendo nada. Falou, deu meia volta e foi-se embora. Só que o irmão que estava pregando nesse momento, parou naquele momento, voltou-se e disse: o senhor entendeu? Eu disse: de jeito nenhum. Mas Deus me deu a interpretação, e aí interpretou uma palavra profética que poucos meses depois se cumpriu integralmente, como Deus havia falado realmente, usando esse mecanismo, né? Uma palavra profética trazida em línguas que foi interpretada para a igreja. Então nós entendemos, queridos, que esses dons estão à disposição da igreja. Paulo diz assim: o que fala em línguas, ore para interpretar. Há quantos anos você fala em línguas? Você já orou para Deus lhe dar o dom de interpretação? Paulo está dizendo que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, e o dom de interpretação deve ser buscado juntamente com o dom de variedade de línguas. Por quê? Porque eles estão prometidos à igreja. O portador do dom de interpretação proclama na língua que todos entendem uma mensagem que foi entregue numa língua desconhecida, numa língua estranha, e essa habilidade é dada pelo Espírito Santo. E Paulo diz que quando a língua é interpretada, então a edificação para a igreja, porque é uma mensagem profética, uma mensagem que Deus traz para falar à igreja. Nós vemos muitas vezes Deus usando alguém no dom de profecia, mas temos visto poucas vezes alguém trazendo uma mensagem profética numa língua estranha que é interpretada. Porém, queridos, isso é algo que Deus deu à igreja. E se nós somos uma igreja pentecostal, nós podemos buscar, devemos buscar, e certamente veremos Deus usar pessoas crentes desta maneira, tanto falando em línguas, quanto na língua pessoal, na oração pessoal em línguas, como numa palavra profética em línguas que será interpretada, como na profecia para a igreja. E eu quero encerrar dando algumas recomendações então para nós. Primeiro, se você fala em línguas, continue buscando, continue orando em línguas, continue sendo cheio do Espírito Santo. Agora tenha 3 cuidados. Primeiro, cuidado com a falsificação, porque tem gente por aí ensinando a falar em línguas. Não, isso não é falar em línguas. Alguém chega e diz: repita assim, lá, 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 lá. Aí ele repete, pronto, falou em línguas. Não, isso não é línguas, isso é falsificação. O falar em línguas não é igual. Haviam 120
no dia de Pentecostes, 13 nações, e eles disseram: nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas. Há uma diversificação grande quando é do Espírito. Agora, se todo mundo está falando igual, é porque um está imitando o outro. Isso não é do Espírito Santo. Segundo, cuidado com a supervalorização. Isso acontecia em Corinto. Eles achavam que por falar em línguas eram super crentes. O fato de nós falarmos em língua não quer dizer que nós sejamos nem superiores a ninguém espiritualmente, nem estejamos blindados que não precisamos ter cuidado com o pecado, com a tentação, nem coisa nenhuma. Não podemos supervalorizar o falar em línguas. É importante, é um dom, é extraordinário, porém, nós devemos buscar também o fruto do Espírito, a santificação e vigiar para não cair em tentação. Agora também, Paulo diz que nós devemos ter o cuidado, aí no verso 37, ele diz que ninguém, ou no verso 39, melhor dizendo, ele diz que ninguém deve proibir o falar em línguas. Nós não podemos proibir de alguém falar em línguas, mas na igreja, Paulo diz: fale consigo mesmo, com Deus, fale mais baixinho, fale mais tranquilo, não precisa todo mundo falar em alto e bom som, porque se todo mundo estiver gritando em línguas, Paulo disse aí, se entrar um não crente, ou um novo convertido, ele vai achar que vocês estão loucos. Ele vai achar que vocês estão loucos. Por quê? Porque está todo mundo falando alto demais e ninguém está entendendo nada. Paulo diz que nós não devemos proibir o falar em línguas, mas ele diz que nós devemos ordenar isso, usar com ordem, usar para a edificação do outro, usar de maneira que a gente se controle. Não, eu não consigo me controlar. Então você está fugindo do que Paulo diz, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e se o espírito do profeta é sujeito, o espírito do que fala em línguas também é. E nós podemos então ter este cuidado. Se você não é batizado com o Espírito Santo, entenda, essa promessa é para você, aleluia. Você pode buscar, você pode pedir, você pode insistir com Jesus. Eu tenho certeza que Ele não vai se aborrecer se você orar todo dia, toda hora: Jesus, me batize, me batize, me batize, me batize, porque na realidade Ele disse que essa promessa é para os crentes, aleluia. Aquele que crê, esse sinal seria sobre ele, e ficou claro na palavra que Pedro disse: isso é para vós, para todos os que estão longe, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar, aleluia. Quem aqui foi chamado por Deus e atendeu a esse chamado e confessou a Jesus como seu Salvador? Se você atendeu a esse chamado, o falar em línguas é para você, aleluia. Batismo com o Espírito Santo é para você, o dom do Espírito Santo é para você, e nós podemos buscar isto segundo a palavra de Deus nos orienta. Se já somos batizados, ore em línguas, fale em línguas, ore guiado pelo Espírito, desfrute desta edificação espiritual. Eu estou triste, vá orar. Aí senti uma alegria, fale em línguas. Você será renovado, edificado. Mas eu não estou entendendo nada, continue. Você pode não estar entendendo, mas Deus está recebendo a sua adoração. O quanto você está magnificando, falando das grandezas dEle, através do Espírito que ora em você, ou por meio do seu Espírito. E assim, queridos irmãos, nós entendemos que o dom de línguas é algo especial para a igreja. O falar em línguas é algo que nós devemos e podemos buscar. E se nós não falamos em línguas, por não ser batizado, ou porque não estamos sendo renovados nisso, que essa palavra nos dê um desejo maior de sair daqui e buscar mais, e ser mais cheio do Espírito. Que Deus nos dê a manifestação desse dom em abundância,
Seria bom se a gente tivesse que controlar os irmãos. Irmão, tenha calma, irmão. Peraí, você já profetizou 2 vezes hoje. Irmão, é a 3ª vez que você traz uma palavra e o outro está interpretando. Peraí, tenha calma, deixa o outro aqui. Como seria bom se a gente tivesse que estar controlando o fogo dos crentes. Mas nós vemos que hoje, infelizmente, poucas vezes vemos essa manifestação na igreja. Porém, eu tenho uma palavra para lhe dizer: o Espírito Santo é o mesmo, o seu poder continua o mesmo, o seu desejo de conceder línguas continua o mesmo. É Ele quem concede isso à igreja, e o desejo do Senhor de dar dons à igreja é o mesmo. Se há uma menor manifestação do Espírito, a falha não está nele, está em mim, está em nós. Mas que ao sermos despertados por esta palavra, nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu quero mais, eu quero o dom do discernimento, eu quero o dom de interpretação, eu quero o dom de falar, eu quero orar em línguas, eu quero cantar no Espírito, eu quero, Senhor, ser cheio e ver a manifestação da Tua presença, da Tua operação no nosso meio. Que Deus nesta noite nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais desejosos de buscar, aleluia, porque certamente é o Espírito que por sua palavra está nos dizendo: eu quero operar, eu quero agir, eu quero conceder, eu quero usar, eu quero fazer, eu quero dar, aleluia, aos crentes estas capacidades. E se Ele quer, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a dele e sermos cheios do Espírito Santo para falar em línguas, seja na oração particular, seja ao ser batizado com o Espírito Santo, seja na igreja, uma fala que seja interpretada. Deus quer que nós sejamos usados pelo Espírito para falar em outras línguas, conforme o Espírito concede que nós falemos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.